Quem domina isso vive com mais foco que 99% das pessoas. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe qual é esse segredo. Não é talento, não é inteligência acima da média, não é sorte. Existe uma força silenciosa que transforma pessoas comuns em pessoas disciplinadas, fortes e praticamente impossíveis de derrubar mentalmente. A maioria passa a vida inteira procurando motivação, esperando sentir vontade para agir, esperando o momento perfeito, esperando um sinal. Mas quem realmente evolui aprendeu algo diferente. Eles aprenderam a controlar a mente antes que a mente controlasse eles. E a Bíblia já falava sobre isso muito antes da internet. Muito antes dos livros de produtividade e muito antes das pessoas chamarem isso de mindset. Existe uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça todos os dias. E talvez você esteja perdendo ela sem perceber. Porque toda grande destruição começa pequena. Ninguém acorda do nada com a vida destruída. Primeiro vem a distração. Depois o desânimo. Depois a procrastinação. Depois o pensamento negativo constante. Depois a comparação. Depois a perda de direção. E quando a pessoa percebe, ela já não consegue focar em nada, não consegue terminar o que começa e vive cansada até sem fazer esforço. O problema é que hoje o mundo inteiro está treinando pessoas para perder foco. Tudo ao seu redor foi feito para roubar sua atenção. Redes sociais, excesso de informação, comparação constante, ansiedade, prazer rápido. E enquanto milhões estão distraídos, poucas pessoas estão aprendendo a dominar a própria mente em silêncio. E são exatamente essas pessoas que começam a crescer de forma assustadora. A Bíblia diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe isso? A transformação começa na mente. Não começa no dinheiro, não começa na aparência, não começa no reconhecimento, começa dentro da cabeça. Porque a mente é o lugar onde todas as batalhas são vencidas ou perdidas antes mesmo de acontecerem na vida real. E talvez o maior erro da maioria das pessoas seja alimentar pensamentos errados todos os dias e esperar resultados certos. Isso nunca vai funcionar. Tem gente que passa o dia inteiro consumindo negatividade, reclamação, fofoca, medo, distração e comparação. E depois pergunta por que não consegue ter paz, foco ou disciplina. O que entra na sua mente cria o ambiente que você vive por dentro. E o ambiente interno decide a força que você terá por fora. Salomão escreveu em Provérbios 4:23: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que você protege dentro de você define o rumo da sua vida inteira. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Pessoas fortes não vencem porque nunca sentem vontade de desistir. Elas vencem porque aprenderam a agir mesmo quando a mente delas quer parar. Jesus, antes de ser crucificado, estava em um dos momentos mais difíceis emocionalmente. A Bíblia diz que sua alma estava profundamente angustiada. Mesmo assim, ele permaneceu firme no propósito. Isso destrói a ideia moderna de que você precisa se sentir motivado para continuar. Não. O foco verdadeiro nasce quando você decide obedecer ao propósito mesmo sem sentir vontade. E é exatamente aqui que a maioria perde. Porque vivem sendo controladas pelas emoções do momento. Se acordam animadas, fazem algo. Se acordam desanimadas, param tudo. Se recebem elogio, continuam. Se recebem crítica, desistem. Mas pessoas que dominam a mente aprendem algo poderoso. Emoções mudam o tempo todo, mas propósito permanece. E quando você entende isso, sua vida muda completamente. Talvez hoje você esteja cansado mentalmente. Talvez tenha começado várias coisas e abandonado todas. Talvez sua mente esteja acelerada, cheia de preocupação, ansiedade e distração. Mas existe uma razão espiritual para isso. O inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez. Basta manter sua mente ocupada, cansada e distraída o suficiente para você nunca alcançar aquilo que Deus colocou dentro de você. E isso está acontecendo com muita gente sem perceber. Você já notou como é difícil ficar em silêncio hoje? As pessoas têm medo do silêncio porque no silêncio começam a ouvir os próprios pensamentos. E é exatamente por isso que tantos vivem fugindo para distrações. Mas homens fortes na Bíblia aprenderam a se retirar do barulho, para fortalecer a mente e o espírito. Jesus fazia isso constantemente. Antes de grandes decisões, antes de milagres, antes de momentos importantes, ele se afastava para orar. Porque quem não controla o ambiente ao redor acaba sendo controlado por ele. E talvez uma das maiores armas para recuperar o foco seja aprender a silenciar aquilo que está enfraquecendo sua mente.
Nem toda voz merece espaço na sua cabeça. Nem toda opinião merece atenção. Nem toda distração merece seu tempo. Pessoas extraordinárias aprendem a dizer não para muitas coisas, porque elas entenderam que foco não é fazer tudo. Foco é eliminar o que rouba sua direção. E aqui está algo profundo. Davi venceu Golias muito antes da batalha acontecer. Porque enquanto ninguém acreditava nele, sua mente já estava treinada. Enquanto muitos viam um gigante impossível, Davi via alguém que poderia ser derrotado em nome de Deus. A diferença estava na mentalidade. O mesmo problema que paralisava todos os outros não conseguiu parar alguém que tinha fé, foco e convicção. Isso mostra que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes, dependendo da mente que construíram. E talvez seja exatamente isso que está faltando hoje. Muitas pessoas querem resultados de gigantes, mas possuem mentalidade fraca. Querem uma vida forte sem fortalecer o espírito. Querem disciplina sem renúncia. Querem transformação sem mudar hábitos. Mas Deus nunca trabalhou assim. Toda transformação verdadeira exige renovação diária. Existe um detalhe poderoso que quase ninguém percebe sobre pessoas focadas. Elas entendem que pequenas escolhas repetidas criam destinos enormes. O problema é que muitos esperam uma grande mudança instantânea, enquanto Deus trabalha no secreto, no processo, nos hábitos invisíveis. É na rotina silenciosa que vidas são construídas ou destruídas. Talvez ninguém esteja vendo seu esforço hoje. Talvez ninguém esteja reconhecendo sua mudança. Mas existe algo poderoso acontecendo quando você continua firme em silêncio. Porque caráter é construído longe dos aplausos. Disciplina nasce quando ninguém está olhando. E é por isso que tantas pessoas vivem presas. Elas só agem quando existe recompensa imediata. Mas quem aprende a permanecer fiel no oculto, desenvolve uma força que quase ninguém consegue derrubar. E sabe o que é assustador? A maioria das pessoas nunca percebe o potencial que tinha porque desistiu cedo demais. Esaú trocou o futuro por um prazer imediato. Sansão perdeu força porque não controlou desejos. Judas destruiu o destino por não vigiar o próprio coração. Todos eles mostram a mesma verdade. Uma mente sem domínio destrói até pessoas escolhidas. Mas Paulo escreveu algo poderoso em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação significa domínio próprio, controle, equilíbrio. Isso significa que você não nasceu para ser escravo dos próprios impulsos. Você não nasceu para viver dominado pela ansiedade, pela distração ou pela procrastinação. Existe uma força dentro de você que pode ser desenvolvida. E talvez o primeiro passo hoje seja parar de esperar motivação e começar a criar disciplina espiritual. Orar mesmo sem vontade, ler a Bíblia mesmo sem emoção, continuar firme mesmo nos dias difíceis. Porque maturidade espiritual começa quando você para de depender do sentimento para obedecer aquilo que Deus já mandou fazer. O mundo está cheio de pessoas emocionalmente fracas, porque vivem alimentando apenas prazer rápido. Tudo precisa ser imediato. Tudo precisa gerar dopamina instantânea. Mas Deus trabalha diferente. Ele trabalha no processo, no deserto, na paciência, na perseverança. E é exatamente aí que mentes fortes são construídas. José foi esquecido na prisão antes de governar no Egito. Davi foi perseguido antes de sentar no trono. Jó perdeu tudo antes de viver a restauração. Jesus carregou a cruz antes da ressurreição. Percebe o padrão? Grandes destinos passam por processos que treinam a mente e fortalecem o espírito. E talvez o que você chama de atraso seja treinamento. Talvez Deus esteja tentando fortalecer sua mente antes de entregar aquilo que você pediu. Porque se sua mente não estiver preparada, até bênçãos podem destruir você. Então comece a vigiar aquilo que ocupa sua mente diariamente. Pare de alimentar conteúdos que enfraquecem sua fé. Pare de passar horas consumindo distrações vazias enquanto sua vida espiritual fica abandonada. Sua mente é um campo espiritual. Aquilo que você planta nela cresce. E aqui está a verdade que pode mudar sua vida. Quem aprende a controlar a própria mente já venceu metade das batalhas da vida. Porque uma mente alinhada com Deus suporta a pressão, supera críticas, permanece firme no caos e continua avançando mesmo nos dias difíceis. Talvez ninguém perceba sua mudança no começo. Talvez tudo aconteça em silêncio. Mas é exatamente assim que Deus costuma trabalhar. Enquanto o mundo busca aparência, Deus fortalece estrutura. Enquanto muitos querem mostrar resultados rápidos, Deus constrói raízes profundas.
E raízes profundas sustentam árvores fortes. Então a pergunta é: o que está dominando sua mente hoje? O medo? Ou a fé? A distração? Ou o propósito? A procrastinação? Ou a disciplina? Porque a resposta para isso pode definir completamente o seu futuro. E se essa mensagem falou com você até aqui, comenta agora. Eu vou dominar minha mente. Quero ver quantas pessoas decidiram parar de viver no automático e começar uma transformação real. E se você quer mais mensagens como essa, que fortalecem sua mente e sua fé ao mesmo tempo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos podem ser exatamente aquilo que Deus precisava usar para despertar algo poderoso dentro de você.